A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa lição de número 12 da nossa Escola Bíblica de terça-feira, a nossa EBT. A lição de hoje tem como título: O fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise. Nós temos aqui o texto áureo, verdade aplicada, e os objetivos da lição. Texto áureo: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, verso 17. Verdade aplicada: o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. Objetivos da lição: explicar que o Senhor fecha as bocas dos leões, mostrar a importância de termos uma vida de oração e ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Nós temos aqui os textos de referência. Se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, 8, 21 e 22. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Nós temos aqui a introdução desta lição de número 12, que diz: a importância desse enfoque será atestada por meio da biografia de Daniel, que nos ensina que devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante de situações que coloquem a nossa vida em risco. Nesse tópico primeiro, nós temos Daniel, quando ainda jovem, ele foi levado para a Babilônia no ano 605, na primeira leva de cativos para a Babilônia, ele e seus amigos e outros príncipes de Judá. E nesse tópico 1 vai falar justamente sobre isso, né? Que nesta primeira fase da vida de Daniel na Babilônia, Daniel e seus amigos tiveram os seus nomes mudados e eles teriam que passar, né, a aprender toda a cultura, todo o processo de cultura babilônia. Isso envolvia mudança de nome, participar da alimentação, da refeição que vinha da mesa do rei, que com certeza era, era oferecida a ídolos, por isso Daniel rejeitou, né, participar daquela refeição, porque ele não queria aí se contaminar com as iguarias do rei. Então a gente percebe aqui que Daniel, recém-chegado ou recém-levado, melhor dizendo, para a Babilônia, teve que tomar uma decisão muito difícil. Isso poderia lhe custar, né, a própria vida ou ter algum tipo de represália, porque ele estava recusando a participar da refeição que vinha da mesa do rei. Então ele decide não se contaminar. E isso fala muito conosco hoje, né? Diante de situações difíceis, temos que sempre manter a nossa fidelidade ao Senhor. E aqui a gente vê que Daniel tinha um espírito excelente, né? Ele tinha um caráter admirado por todos. Então, essa decisão de Daniel de manter-se fiel ao Senhor chamava a atenção, mostrava para as pessoas que ele tinha um caráter, né, ilibado. E por isso ele passou a ser uma pessoa notável, né? As pessoas percebiam que Daniel era uma pessoa diferente. Então, nesse tópico primeiro, a gente tem aqui Daniel na sua fase de jovem, recém-levado para a Babilônia, onde ele tem uma decisão difícil a fazer e ele decide ser fiel ao Senhor, rejeita as iguarias do rei, e isso faz com que ele seja
notado, né? Isso faz com que ele seja percebido como uma pessoa diferente. Isso fala das nossas escolhas, que devem ser sempre as escolhas segundo Deus. Então vamos aqui para o tópico de número 2. No tópico de número 2, nós temos aqui integridade em tempos de crise. Nós temos aqui, nesse 2:1, falando que Daniel estava separado de seu povo e de sua terra, né? E eu já comentei isso agora há pouco. Então vamos observar o que está acontecendo aqui nesse tópico 2. Esse tópico 2 relata que Nabucodonosor teve um sonho. Ele chama todos os sábios do seu reino e ele quer que os sábios do seu reino contem o sonho que ele teve e dê a interpretação para aquele sonho. Ninguém conseguiu interpretar, então ele edita um decreto, né, onde ele estabelece um prazo para que as pessoas, ou para que alguém pudesse contar e interpretar o sonho, caso contrário, todos os sábios morreriam. Então a gente vê aqui Daniel entrando em cena e depois de orar, depois de buscar o Senhor revela para Daniel qual era o sonho e a interpretação. Nabucodonosor havia sonhado com uma grande estátua, a gente já comentou nesse trimestre sobre isso, né? E essa estátua era uma estátua feita de várias partes de metais que representavam a sucessão dos reinos gentios, a partir da cabeça da estátua, que era a Babilônia. Quando Daniel então conta e interpreta esse sonho para Nabucodonosor, ele não está salvando apenas a sua própria vida, mas a dos seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia. Então, foi ali algo muito extraordinário, porque a partir daquela revelação, Nabucodonosor engrandeceu o Deus de Daniel, chamando-o, né, de o Deus dos deuses, e deu a Daniel várias honrarias, né? Inclusive Daniel estava em uma posição de destaque, né? Foi posto numa posição de destaque como governador da província da Babilônia. E isso então despertou inveja dos seus amigos, né? Entre aspas, dos seus colegas. Então veja bem que coisa interessante, né? Daniel, a partir da revelação que Deus deu a ele, salvou a vida, né, dos outros sábios, dos outros conselheiros. E isso deveria gerar neles um espírito, ou melhor dizendo, um sentimento de gratidão. Mas, pelo fato de Daniel ter recebido aquela revelação de Deus no que diz respeito ao sonho de Nabucodonosor, e após isso ter sido colocado em posição de destaque, despertou naqueles outros sábios que tiveram as suas vidas preservadas um sentimento de inveja. Então a inveja é algo terrível, porque a inveja é aquele sentimento de pesar pelo bem e pela felicidade de outra pessoa, adicionado ao desejo de ter aquilo para si. Então, na verdade, aqueles sábios, né, queriam estar na posição que Daniel estava, mas não tiveram, né, a revelação que Daniel teve. Então, muitas vezes, né, a pessoa invejosa, ela sempre vai nutrir uma certa ira, né, e um ódio daquela pessoa pelo fato da pessoa ter alcançado uma posição que aquela outra pessoa queria alcançar. A Bíblia classifica a inveja lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, como obra da carne. Então, prepare-se, quando Deus abençoar a sua vida, infelizmente, você vai ser alvo de inveja. Mesmo que essa bênção que chegar até você possa beneficiar outras pessoas, dentre elas, pessoas que se levantarão com bastante inveja contra você. Infelizmente, isso acontece. Então vamos aqui para o tópico 3. O tópico 3
já está falando sobre a fase, né, já idosa de Daniel. Agora nós já não estamos mais falando sobre o reino babilônio. O reino babilônio havia caído pela mão dos medos e dos persas, e agora a gente tem aqui, nessa etapa da vida de Daniel, regendo o mundo, o Império Medo-Persa, e depois a Pérsia, né, prevaleceu e acabou ficando sendo o Império Persa. Daniel tinha aqui cerca de 82 anos. Daniel era um homem que se destacava, ele era um homem que havia sido posto, ou a intenção, né, de Dario era colocar Daniel acima, ou como governador de todos os sábios, né, de todos os líderes do reino Medo-Persa. E isso despertou, né, uma inveja e uma ira muito grande da parte daqueles homens contra Daniel. E tentaram pegar Daniel em alguma falha e não conseguiam. Então eles passaram a acompanhar os passos de Daniel e percebeu que Daniel tinha os seus horários de oração. E eles então trabalharam, né, na vaidade do rei, dizendo que ninguém podia prestar honrarias ou fazer algum tipo de intercessão a não ser ao próprio rei. O rei, muito vaidoso, gostou daquela ideia e acabou assinando um decreto proibindo que as pessoas, por um determinado tempo, não buscassem outro Deus a não ser ele mesmo. E isso foi uma estratégia daqueles sábios, né, daqueles conselheiros, para prejudicarem a vida de Daniel. Porque nesse decreto, quem fosse pego orando, né, a outro Deus seria lançado na cova dos leões. E Daniel não deixou de orar, mesmo sabendo do risco, e ele foi pego e levado e jogado na cova dos leões. O rei ficou muito triste porque ele não podia mudar um decreto que ele havia assinado, então ele pede que Daniel, né, ele espera que Daniel fosse salvo, né, pelo Deus de Daniel. E acabou acontecendo isso. Então a gente vê aqui nessa história, né, que Daniel foi levado à cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões, as pessoas que haviam acusado Daniel, depois de Daniel ter sido retirado da cova, essas pessoas, esses acusadores foram jogados e os leões os devoraram. Então a gente percebe aqui nesse tópico 3 que há um perigo, né, muito grande na vaidade. Por causa da vaidade daquele rei, ele colocou a vida do seu amigo, né, uma pessoa que ele queria bem, em risco, lançando na cova dos leões. E a gente percebe aqui também o perigo da inveja, né? A inveja contra Daniel quase levou Daniel à morte. Porém, os invejosos foram devorados pelos leões. Isso também mostra que Daniel tinha uma grande intimidade com Deus, porque Deus o livrou de leões famintos, né? E isso mostra que Daniel contava com a companhia de Deus, mesmo na hora da crise. Havia um decreto, Daniel não parou de orar, foi lançado na cova dos leões, se manteve firme em sua fidelidade e Deus o livrou de maneira extraordinária. Vamos aqui para a conclusão. Os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênçãos para promover Daniel. Verdadeiramente, a história de Daniel nos adverte que, em meio às crises, vale a pena ser fiel ao Senhor. A fidelidade de Daniel o salvou em várias ocasiões. Mesmo diante do perigo, Daniel, em todas as ocasiões, se manteve firme e foi salvo pelo Senhor. E por isso teve grandes experiências com Deus. Na nossa próxima aula, que vai ser a última aula, o último vídeo, né, aula, última EBT digital, tendo em vista que em outubro retornaremos às nossas
escolas bíblicas de terças-feiras presenciais. Então, na próxima aula digital, videoaula, será a lição de número 13, onde falaremos sobre perseguido, mas não derrotado. E abordaremos os seguintes assuntos: um chamado em meio às perseguições, socorro em tempo de crise e a provisão de Deus em tempos difíceis. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Se você puder compartilhar essa aula com alguém, eu ficarei muito grato. Deus abençoe. Obrigado.